Olá, amigos reparadores, bem-vindos a mais uma aula técnica sobre RedCAM, a área de controle de trabalho no seu Oficina do Saber MT Thompson. Eu, professor Escopino, abordarei para vocês hoje, dando continuidade ao assunto RedCAM na linha PSA, Peugeot e Citroën. Vamos falar um pouquinho mais sobre uma outra unidade. Já abordamos a CSI ou a PSI, a unidade de bordo aplicado tanto na linha Peugeot como na linha Citroën do grupo PSA. Vamos agora entender um pouquinho mais sobre a BSM. Muita atenção à BSM. Vamos verificar o componente. Observe na figura a localização da BSM, a unidade de bordo lá do motor. Então nós temos em destaque ao lado direito esse grande emaranhado de fios é a BSM. Na mesma foto, do lado esquerdo, já na posição vertical, com menos fios, temos a ECM, que é a unidade de controle do motor. Portanto, quando falamos de BSI, é a unidade interna, vai dentro do veículo. BSM, a unidade lá do motor, ela que faz a distribuição elétrica e comunicação com vários componentes. Então viram a localização dela, geralmente no grupo PSA, Peugeot e Citroën, fica localizado compartimento do motor, lado motorista. Normalmente está lado motorista. A ECM, a unidade do motor, às vezes está junto ou às vezes está do outro lado. Mas já falaremos sobre a ECM, a unidade exclusiva de motor. Vamos focar na BSM, a unidade de bordo lá do motor, que é um componente que agrega algumas funções. Primeiro, a BSM ela está ligada diretamente à BSI, a unidade de bordo interna, também chamada de CSI na linha Citroën. Então, estão ligadas diretamente. Então, a BSM é uma espécie de unidade escrava. É ela que faz o comando final de bomba, de ventilador, comunicação com a transmissão automática, com a direção, com a assistência elétrica. Então a BSM faz ali todo o gerenciamento lá do motor. Por isso a letra M de motor. Vamos conhecer o componente agora em detalhes. Observem a BSM, em destaque os 4 conectores grandes que fazem justamente essa comunicação entre unidade BSI e o restante dos componentes lá do motor. E vamos a algumas importantes observações. Funciona como uma central de distribuição elétrica lá do motor. Outra observação importante, não possui programação. Isso mesmo, amigo reparador. A BSM não tem programação. Você pode, a nível de testes, simplesmente tirar de um veículo e colocar no outro. Pode ser que algumas funções específicas não atuem, tá? Porque existem versões de BSM. Vamos voltar para a figura para vocês aprenderem as versões da BSM. Então observe, na mesma figura temos do lado direito dela a etiqueta. Então a numeração da peça, começando com 965, e lá no final temos BSM, que é a unidade de bordo lá do motor, código B3. Então esse numeral no final é uma espécie de versão do componente. Então atentos, se no carro tem um final 2, eu posso colocar uma 3 para teste. Vai ter funções que não vão ser utilizadas. Agora, se o carro usa a 4, por exemplo, eu não posso colocar a 3, porque uma ou outra função não vai funcionar, ok? A nível de testes, para o motor funcionar, tranquilo, mas para uma substituição definitiva da peça, não serve. Tem que usar o mesmo final, nesse exemplo, o final 3 ou uma superior. Então, por exemplo, tá? Só para exemplificar, Citroën C3, alguns têm abertura elétrica do porta-malas, alguns não têm. Peugeot 207, que é um co-irmão do C3, não tem abertura elétrica do porta-mala, é uma abertura mecânica. Então, essas diferenças
de níveis de acabamento que a BSM pode ter uma codificação diferente, a BSI uma codificação diferente para essas funções que eu citei como exemplo para vocês, ok? Então essa versão da BSM é importante destacar para a hora de teste. Ainda falando sobre a BSM, os maiores problemas de mau contato estão aqui. Então voltando de novo para a mesma figura, observem o orifício cromado, bem ali próximo à letra M do BSM que eu coloquei nessa apresentação. Este ponto é o ponto de ligação com a linha 30. E ali temos um prisioneiro, um conector elétrico, um oleal e uma porca. É muito comum ter mau contato ali. Então é soltar a porca, lixar os contatos, aplicar o limpa-contato, montar novamente e apertar. É muito comum termos esse tipo de problema na linha PSA. Então, esse tipo de problema na linha PSA é comum estar oxidado esse terminal cromado de alimentação elétrica desse sistema. Vamos a mais detalhes. Eu consigo medir os pinos da RedCam no lado da BSM. Observe a figura. Estou aqui com um Peugeot 307 com o multímetro ligado justamente nos dois fios trançados da RedCam que chegam até a BSM. Eu consigo medir a resistência lado BSM. Observem, estou com o multímetro fazendo a medição e o valor do multímetro ele está na escala de K-ohms, valor 270 K-ohms, 270 mil ohms, uma resistência altíssima no lado da unidade da BSM. Se eu medir do lado do chicote, teremos valor bem menor na RedCam dessa linha PSA. Então é possível sim fazer alguns testes dessa unidade lado motor. E por falar unidade lado motor, faltou uma, né? Do trio BSI, BSM, ECM, a unidade de controle do motor, gerenciamento eletrônico da injeção de combustível e da centelha, da ignição do sistema. Então nós temos a unidade de gerenciamento do motor, que muitos falam de unidade da injeção eletrônica, mas longe disso, né? Ela gerencia muito mais coisas além da injeção de combustível, que é a ECM. Vamos ver onde fica esta unidade. Um exemplo de localização, temos aqui a ECM localizada na carroçaria, próximo à torre do amortecedor, lado passageiro. Vocês viram um exemplo anterior, onde ela estava exatamente ao lado da BSM, lado motorista. Nessa ilustração ela está lado passageiro, está do outro lado do conjunto, do outro lado do veículo. E temos algumas características interessantes na ECM, na unidade de gerenciamento do motor. Vamos ver. Então aqui em destaque, ela mesma, a unidade de controle do motor, possui programação e possui casamento com a BSI. Isso mesmo. Ela tem a programação através do proxy, do Lexus, dos equipamentos padrão original, PSA, e temos esse casamento com a BSI. Em destaque, quando falamos da unidade de controle lado motor, temos que lembrar que esses três conectores que vocês estão vendo, eles têm cor. Conector marrom, conector branco, conector preto. E cada conector não é encaixado em outro local, não são intercambiáveis, cada um tem o seu ponto característico de encaixe. Devido a essa característica de programação, de casamento entre ECM e BSI, é muito comum no mercado o pessoal vender o kit casado. Vamos ver um exemplo que é um kit casado. Temos aqui um kit casado, um kit montado, um exemplo apenas, onde temos a BSI e a unidade do motor e a chave de ignição, né? É o chamado kit casado, que nós temos muito aí à venda, principalmente pela internet. Um kit usado, já tirado de um carro.
Se eu pegar um kit desse, instalar, funciona? Não funciona. Porque tem que entrar em programação através do equipamento diagnóstico e programar chassis, programar uma série de componentes para que então funcione. Não é simplesmente pegar um kit, instalar e ele vai funcionar. Não é bem assim. A RedCam, na linha PSA, tem características específicas e programações específicas, ok? Muito bem, então falamos na aula de hoje sobre a BSM e a ECM, a unidade de bordo lá do motor e a unidade de gerenciamento eletrônico do motor. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula!